Durante anos, milhares de pessoas acompanharam cada palavra de um homem que afirmava vir do futuro. Ele não vendia promessas vagas, não falava em metáforas religiosas, nem usava previsões ambíguas. Ele citava datas, descrevia guerras, explicava tecnologia com termos técnicos e garantia ter vindo do ano de 2036. O nome dele, segundo os próprios relatos, era John Titor. A história surgiu no final dos anos 1990, quando a internet ainda era um território quase artesanal, formado por fóruns segmentados, comunidades extremamente engajadas e discussões que atravessavam madrugadas. Era o ambiente perfeito para narrativas complexas florescerem. E foi exatamente ali que começou uma das lendas digitais mais persistentes já registradas. Antes dos fóruns, houve o rádio, o programa Coast to Coast Ham, apresentado por Art Bell. Era o principal palco para relatos sobre conspirações e fenômenos inexplicáveis. Em 1998, uma mensagem técnica chegou ao programa. O remetente afirmava que os supostos viajantes do tempo que ligavam para lá estavam errados e que ele podia explicar como a tecnologia realmente funcionaria no futuro. Segundo essa mensagem, a viagem temporal seria desenvolvida em 2034, com base em pesquisas envolvendo fusão nuclear e singularidades artificiais. Ele citava experimentos conduzidos no CERN, onde microsingularidades rotativas poderiam ser manipuladas dentro de campos magnéticos intensos. A explicação era elaborada. Ao viajar ao passado, o indivíduo não alteraria sua linha original, criaria uma nova ramificação, uma realidade paralela. Isso resolveria paradoxos clássicos e permitiria interferência sem destruir a própria existência. Ele mencionava efeitos colaterais curiosos, encontrar versões alternativas de si mesmo, observar pequenas divergências históricas e, principalmente, compensar o movimento orbital da Terra para não reaparecer no espaço vazio. Um detalhe técnico que tornava a narrativa assustadoramente plausível. Havia ainda um limite intrigante. Segundo ele, ninguém conseguiria viajar além do ano 2564. Depois desse ponto, todos os relatos indicavam apenas escuridão total. O assunto esfriou por um tempo, até que em 2000 surgiu novamente no Fórum Time Travel Institute. Um usuário chamado Time Travel Zero respondia perguntas com o mesmo raciocínio da antiga mensagem. Pouco depois, passou a se identificar como John Titor. Foi ali que o caso ganhou proporções lendárias. Ele publicou imagens de um suposto dispositivo instalado em um carro. Descreveu diagramas técnicos, explicou sua missão específica. Recuperar um IBM 5100, lançado em 1975, segundo Titor. Esse modelo possuía uma função pouco divulgada capaz de interpretar linguagens antigas, o que seria crucial para resolver o bug do ano 2038. Um problema real, relacionado à contagem de tempo em sistemas Unix de 32 bits. Anos depois, engenheiros aposentados confirmaram que o IBM 5100 realmente tinha capacidades de emulação pouco conhecidas. Esse detalhe reacendeu o debate. Coincidência? Acesso privilegiado à informação? Ou parte de uma construção narrativa extremamente bem pesquisada? Mas as previsões mais impactantes eram políticas. Ele afirmou que os Estados Unidos entrariam em conflito civil a partir de 2004. Não uma guerra tradicional, mas confrontos internos constantes, repressões regionais, fragmentação institucional. Esse processo culminaria numa reestruturação completa do país. Nada disso ocorreu como descrito. Ele também afirmou que os Jogos Olímpicos deixariam de existir após 2004. No entanto, eventos como Jogos Olímpicos de Pequim 2008, Jogos Olímpicos de Londres 2012 e Jogos Olímpicos do Rio 2016 aconteceram normalmente. No campo geopolítico, ele descreveu uma terceira guerra mundial, limitada, porém nuclear, por volta de 2015, envolvendo Estados Unidos e Rússia. Grandes cidades seriam destruídas, bilhões morreriam. A capital americana seria transferida para Omaha, Nebraska. Novamente,
Nada disso se concretizou. Outro ponto crítico é aquilo que ele não previu. As mensagens começaram antes de setembro de 2001. Em nenhum momento ele mencionou os atentados de 11 de setembro. Não antecipou conflitos reais que ocorreriam nos anos seguintes. Nem sequer insinuou algo semelhante à pandemia de Covid-19. Defensores utilizam a própria teoria das múltiplas linhas do tempo para explicar as falhas. Ao interagir no passado, ele teria criado desvios que alteraram os acontecimentos. É uma solução perfeita, porque torna qualquer erro incontestável. Mas a balança não está totalmente vazia do outro lado. Ele falou sobre polarização política crescente, desconfiança nas instituições e fragmentação social, tendências que se intensificaram nas décadas seguintes. Mencionou também descentralização econômica, fortalecimento de comunidades locais e crescimento de estruturas menos dependentes de conglomerados globais. Nada ocorreu da forma dramática que ele descreveu, mas algumas direções foram parcialmente tocadas. Entre 2003 e 2005, o material foi arquivado e compilado. Surgiu uma fundação com o nome John Titor. O advogado Lawrence Hauber apareceu como representante associado ao conteúdo. Investigações apontaram possíveis ligações com Maury Hauber, especialista em segurança digital. Análises linguísticas sugeriram semelhanças nos textos. Nunca houve confirmação oficial. O impacto cultural, porém, é incontestável. O caso passou a ser estudado como exemplo clássico de mitologia digital e construção de crença online. Tornou-se referência na cultura pop, inclusive no anime Steins Gate, onde o conceito de viajantes temporais inspirados em Titor foi incorporado à narrativa. Mas John Titor não é um caso isolado. Em 1911, duas acadêmicas britânicas publicaram o livro An Adventure, relatando uma experiência estranha no Palácio de Versalhes. Elas acreditavam ter visto Maria Antonieta como se o tempo tivesse se dobrado. Décadas depois, surgiu a polêmica imagem ligada à estreia de The Circus de Charles Chaplin no Grauman's Chinese Theatre. Uma mulher parecia falar ao telefone em 1928. Especialistas ofereceram explicações racionais, mas o mistério viralizou. Outro caso famoso foi o do chamado hipster de 1941, e uma foto da reabertura da ponte South Fork, no Canadá. Óculos escuros, roupa casual, câmera portátil, moderno demais para a época. Depois vieram explicações históricas plausíveis. Ainda assim, a lenda permaneceu. E a ciência, a relatividade de Albert Einstein, demonstra que o tempo não é absoluto. Experimentos com Scott Kelly comprovaram que viajar a altas velocidades altera a passagem do tempo, ainda que em frações minúsculas. Voltar ao passado é muito mais complexo. Paradoxos como o do avô desafiam a lógica. Stephen Hawking chegou a organizar uma festa para viajantes do tempo e enviou os convites apenas depois que o evento terminou. Ninguém apareceu. Talvez essa seja a evidência mais simbólica de todas. No fim das contas, John Titor pode nunca ter vindo do futuro, mas veio exatamente no momento certo da internet. Trouxe detalhes técnicos suficientes para convencer. Trouxe previsões ousadas suficientes para gerar debate. E trouxe uma explicação perfeita para justificar erros. Previsões falham. Datas passam. Eventos não acontecem. Mas boas narrativas sobrevivem. E talvez o verdadeiro fenômeno nunca tenha sido a viagem no tempo. Talvez tenha sido o poder coletivo de construir, sustentar e eternizar uma história. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que John Titor foi apenas uma ficção bem elaborada? Um experimento social sofisticado? Ou existe algo que ainda não conseguimos explicar? Deixe seu comentário aqui embaixo, eu vou ler todos eles. E a gente se encontra no próximo vídeo. Até o próximo. Fatos Internos.